sou a Priscila Rodrigues, sou astróloga, numeróloga, taróloga, teta healer e hoje eu tô aqui para falar para vocês sobre as vibrações do mês de junho. Nós começamos junho com dois movimentos astrológicos super importantes. O primeiro eu já adianto que é bom e o segundo eu já adianto que não é tão bom assim. Se por um lado, logo no dia 3 nós finalizamos a retrogradação de Mercúrio, planeta que rege as comunicações, e as coisas tendem a fluir com mais calmaria nesse contexto, no dia seguinte não teremos trégua porque começa o movimento retrógrado de Saturno. Saturno inicia o seu movimento retrógrado no signo de Aquário e isso traz um impacto principalmente para os nativos desse signo. E isso vale para quem tem signo solar ou ascendente em Aquário. Então atenção, aquarianos e aquarianas, junho será um mês um pouco mais pesado energeticamente por conta desse início de movimento retrógrado de Saturno. Se você não é de Aquário e tá achando que se livrou, nada disso. A astrologia acontece para todo mundo. E esse movimento retrógrado, ele também impacta em quem não tem o signo solar ou ascendente em Aquário. Para saber isso, é só você olhar no seu mapa onde você tem Saturno. E se você quiser fazer um plus, olha também qual é a casa que Aquário rege no seu mapa. Esses dois lugares do seu mapa serão os mais afetados durante o movimento retrógrado de Saturno. Então atenção, principalmente nesses contextos. E a dica que eu dou é para vocês simplesmente viverem o movimento da retrogradação não como uma forma ruim. As coisas tendem a ser mais complicadas, mais confusas, sem grandes esclarecimentos, mas quanto mais você ir com calma, quanto mais você for vivendo um dia após o outro, mais você vai conseguir passar por esse período de retrogradação de uma forma mais leve. E eu acho que aqui vale trazer também um pouquinho da astrologia mais aprofundada, principalmente no quesito de Saturno. Saturno, vendo pela astrologia kármica, ele é o astro senhor do karma. Então, quando Saturno entra retrógrado, podemos ir para uma linha mais karmática, mais mística e mais esotérica, onde Saturno mostra que alguns karmas serão vividos durante esse período. A gente já falou aqui em outros programas, mas eu vou reforçar, porque eu gosto de trazer a transformação para sua vida, para sua casa, para sua mente e ressignificar todos os seus campos. Karma não é negativo. Não acreditem que karma é só negativo. Claro que existem karmas que não são tão bons assim, mas também existem karmas positivos. O karma simplesmente é algo que está acontecendo derivado de uma ação anterior, seja ela desta vida, seja esta de vidas passadas. Então, quando você vive um karma, você está vivendo algo que é uma consequência do que você já fez. E se você olhar para o seu passado e ver que está tudo bem, não há o que temer. Se você olha para o seu passado e entende que você caminhou por algumas trilhas um pouco equivocadas, então ainda assim não há motivo para temer. Mas se prepare, porque tudo que a gente planta, a gente colhe. Os karmas, eles não podem ser simplesmente eliminados. Eles podem ser queimados, mas alguns precisam ser vividos. Então, quando a gente entra no início de uma retrogradação do Senhor do Karma, nós com certeza iremos viver alguns acontecimentos que principalmente já estavam programados. E isso é incrível para você que acredita que alguma coisa estava bloqueada. Sabe quando você fala, Priscila, eu já vi no tarô, por exemplo, alguma coisa, uma oportunidade de trabalho, um novo relacionamento e isso ainda não chegou? Pode ter certeza que se for karmático, a partir da abertura energética do início da retrogradação de Saturno, isso chega também para sua vida. E todo movimento de Saturno retrógrado traz um grande amadurecimento para as nossas vidas. Então, tudo que a gente
gente vive durante o período de Saturno retrógrado e vale reforçar que é um período extenso, ele só vai finalizar próximo ao final do ano, é um período que nós amadurecemos muito. E eu digo esse amadurecimento como algo emocional. Muitas vezes eu vou me dar de exemplo. Nós temos uma certa idade, como eu, que tenho 29 anos, mas dependendo da situação, não é a Priscila, mulher vivida de 29 anos de experiência, que reage a essa situação, mas é a Priscila, aquela menina de 5 anos de idade que não sabia lidar com as emoções dela, que acontecia alguma coisa e ela tinha só vontade de chorar e sair correndo e sumir. E quantas vezes nós ainda agimos desta forma? Por isso que quando acontece um movimento de Saturno retrógrado, nós somos praticamente obrigados a amadurecer. E eu falo isso com muita propriedade, não só por ser uma capricorniana regida por Saturno, sei como funciona esse astro, mas também por ver em todos os meus atendimentos nos mapas o quanto sempre, quando a gente vai falar de Saturno, é um momento mais pesado no mapa, porque Saturno não alivia, ele entende o que precisa ser feito, ele sabe que isso é importante para a nossa vida, para a nossa evolução, para o nosso amadurecimento, e ele vai fazer. Então, a partir do dia 4 de junho, atenção redobrada para todos os acontecimentos na sua vida. Lembrando que muitos desses acontecimentos já estão acontecendo desde o meio de maio. Lembram do eclipse que a gente falou no programa anterior? Pois é, a tendência é só aumentar. E lembram também que no programa anterior eu falei o quanto a astrologia, ela apesar de se iniciar, o ano novo astrológico, apesar de se iniciar em março, a gente sente com mais intensidade em maio? Pois é, agora em junho definitivamente a gente começa a sentir todo esse movimento, principalmente com o início da retrogradação de Saturno. A partir do meio de junho, nós teremos 2 astros ingressando no signo de Gêmeos, sendo estes Vênus e Mercúrio. O planeta da comunicação e o planeta dos relacionamentos estará no signo dual do zodíaco. Qual é a dica? Cuidado com bipolaridades, principalmente no cenário de relacionamentos amorosos. Estaremos com o pavio mais curto. E eu digo relacionamentos amorosos porque Vênus é o planeta que rege este tipo de relacionamento. Mas vale lembrar também que Vênus rege os relacionamentos que nós temos afeto. Ou seja, são os relacionamentos que nos afetam, aqueles que a gente tem muito sentimento envolvido. Então vale não só para os relacionamentos amorosos, como para todos aqueles que você tem uma carga energética e emocional muito grande envolvida. Cuidado com as palavras que podem machucar, cuidado com situações que são pequenas e podem ganhar uma intensidade muito maior. É um cenário, um contexto da nossa vida que vai estar muito sensibilizado e a gente pode acabar perdendo a cabeça por pouca coisa. Respira, releva, não tem necessidade de explodir, de ir para um lado totalmente oposto daquilo que poderia ser em uma melhor e mais elevada forma. E para finalizar o mês de junho, iniciamos outro movimento retrógrado. E esse movimento retrógrado envolve o planeta Netuno. Netuno entrará retrógrado no signo de Peixes, então estamos falando do planeta regente do signo de Peixes. Peixes é regido por Netuno. Isso traz um impacto muito grande, não só para todo mundo do signo de Peixes, que pode sentir uma certa confusão mental, não entender o que está acontecendo, o que está sentindo. É natural, principalmente no início desse movimento de Netuno retrógrado, mas nós perceberemos também que a nossa intuição, ela ou estará super aflorada para quem tem uma sensibilidade mais desenvolvida,
ou ela poderá estar totalmente desconectada, poderá estar um pouco difusa, difícil de entender. Então você pode acionar essa vertente, principalmente do início da retrogradação de Netuno, dessas duas formas. Ou se conectando muito com a sua intuição, ou tendo dificuldade para escutar ela. Qual é a dica que eu dou? Escute a sua intuição, seja um dos dois casos. Por quê? Porque escutar a nossa intuição nunca fez mal para ninguém. Muito pelo contrário, a nossa intuição é o nosso maior poder energético. A intuição é a voz do universo no nosso interior. E quando a gente escuta a nossa intuição e a gente entende como a nossa intuição se manifesta conosco na nossa vida, então nós conseguimos ter uma ferramenta energética muito poderosa do nosso lado. Eu sempre falo isso, já falei em outros programas, mas eu vou repetir. Até hoje eu não conheço uma pessoa que escutou a intuição e não deu certo, que escutou a intuição e foi infeliz. Se isso aconteceu com você, eu te garanto, não era intuição, porque a nossa intuição, ela não falha, ela sempre acerta e ela sempre direciona o melhor caminho, por mais que muitas vezes a gente não perceba. Então escute a sua intuição, esteja atenta nesse período de Netuno retrógrado que também nos acompanhará até próximo do final do ano. E para a galerinha de peixes e também para os outros signos de elemento água que poderão sentir esse movimento energético de Netuno entrando no seu movimento retrógrado, respira fundo, cuidado com decisões que são muito extremistas, decisões que são tomadas de cabeça quente. Em compensação, o movimento de retrogradação favorece para a tomada de decisão, principalmente para a galera desse signo, ou seja, peixes, escorpião e câncer, numa decisão que você já está namorando há muito tempo. Então aproveita esse início de retrogradação para literalmente fazer o que precisa ser feito. Quando você compreende que fazer isso acionará o melhor para você e para todos os envolvidos. Bom, junho tende a ser um mês um pouco mais conturbado energeticamente, principalmente para esses signos. Vou reforçar aqui: Aquário, Peixes e também os outros de elemento água, como Escorpião e Câncer. E depois a gente entra no mês de julho, mas isso é pauta para o próximo programa e eu te vejo lá, né? Bom, se você tiver alguma sugestão, é só mandar aqui pra gente, pras nossas redes, e eu também te espero na minha rede social Astrologia por Priscila, no Instagram. É isso e até a próxima!